Eu sou Rosane Brange, CEO da THC Empreendimentos. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história e dos bastidores de como é ser uma mulher empreendedora. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Praticamente ali eu abri a minha primeira empresa com 18 anos de idade e sempre fui muito feliz. Eu, na verdade, não trabalhava com construção civil. Eu trabalhei por 25 anos, 24 anos mais ou menos, no ramo cafeeiro. Eu comecei muito modestamente, sem saber quase, eu acho que o trabalho que me escolheu ali naquele momento, eu comecei a trabalhar com café e máquinas de café, certo? Então, nesses anos a gente foi crescendo, na época não se falava em café expresso, e nem grão e nem em máquina. E a gente foi um dos pioneiros a trabalhar aqui, porque eu tinha um sócio, e fomos os pioneiros a colocar em grandes redes de supermercados. Ou seja, a operação ela foi crescendo, de nós chegarmos a vender aí 60, 70 toneladas de café em grão mês. Atendíamos desde rede de hospitais. Eu fui considerada uma das grandes, maiores baristas do Brasil. Dava treinamento, ensinava, fazia catálogos de venda para grandes confeitarias e para grandes redes de supermercados. Então, eu fui muito feliz trabalhando com café, né? Eu acho que desde que meu filho nasceu, hoje meu filho tem 30 anos, eu trabalhei com café até poucos anos atrás. Foi um ramo que eu tive que aprender a me posicionar, tendo um posicionamento sempre muito mais maduro do que para a minha idade, porque é um ramo muito masculino. Com o passar dos anos, ele começou a entrar as mulheres também, mas quando eu comecei, a mulher praticamente não dirigia, a mulher praticamente não trabalhava, e se trabalhava, ela não trabalhava num ramo masculino, que é no caso do ramo cafeeiro, certo? O café é um commodity, então eu fui crescendo, chegou uma hora que como tudo tem começo, meio e fim, a gente vendeu a nossa operação, fomos muito felizes com isso e eu fui escolher algo para mim fazer novamente, certo? Com essa escolha veio uma indecisão, né? O que eu vou fazer novamente, né? E a construção civil, ela bateu a minha porta, assim como na época o café. Eu conheci através de uma irmã minha a construção civil, através de loteamentos. Não gostei de trabalhar com loteamentos, não é que eu não gostei, era um ramo que demorava muito a vir o retorno, né, naquele momento. Com isso, entrei na construção civil e, gente, assim, eu acho que eu nasci para isso. Nasci para isso por quê? Porque eu tenho uma veia empreendedora grande, porque na verdade não é só ser entusiasta, eu vou construir, não. Primeiro que você tem que saber liderar. Então eu liderei muitas pessoas no café, né? Eu tinha um time muito grande. Hoje eu tenho um time muito grande na construção civil, que são desde engenheiros, desde mestres de obras, empreiteiros, carpinteiros, secretárias, gerentes. É uma turma enorme que faz acontecer na minha história. E além de investidores, meus clientes. Então a gente tem realmente os meus cinegrafistas que estão aqui me gravando. Então, gente, a construção civil ela entrou na minha vida muito por acaso, quando eu estava realmente num dos loteamentos junto com uma irmã minha. E eu vi as pessoas construindo e me apaixonei, me encantei e comecei a construir. Rapidamente, em 5, 6 anos, eu entreguei mais de 50 unidades, mais de 50 obras feitas desde de casas, desde apartamentos, desde prédios menores. E por que eu vim para Porto Belo? Porque os meus pais vieram para Tijucas quando eu era menina, quando eu tinha 7 anos de idade. Com 8 anos de idade, na Praia do Perequê, eu conhecia o mar pela primeira vez, eu e a minha irmã gêmeas. Nós somos em muitos irmãos, eu estou falando dessa irmã por ser gêmeas, e ela conheceu comigo o mar ali. E foi para mim deslumbrante. Nós moramos em Tijucas eu morei em Tijucas até os 14, 15 anos e depois fui morar em Florianópolis, onde me casei e me iniciei aquela minha empresa de café, né, conforme eu falei para vocês. E agora retornei, então já tem 3 anos que eu estou aqui novamente, construí em Florianópolis. Da construção de Florianópolis eu vi a oportunidade do crescimento, do boom imobiliário que estava na região aqui. E por que não? Por que não? Se eu trabalhava com 15, 16 canteiros de obra de uma só vez, liderando
várias equipes, aliás, de trabalho. Um estava na pintura, um estava na compra do terreno, outro estava já no telhado. E toda essa parte, desde documentação, de toda parte, ela foi feita por mim. Então eu conheço cada pedacinho da construção civil, cada detalhe. E por eu ser mulher, eu cuido minuciosamente junto com os nossos engenheiros, né, das plantas, para que as plantas fiquem mais bonitas, porque a mulher entende que a gente quer ter um belo de um quarto, o quarto nosso tem que ser maior, ou se a gente puder ter um closet. A gente gosta de ter uma área social também maior para receber as visitas, principalmente na praia. Os detalhes de acabamento, os detalhes de piso, isso tudo faz com que a gente tenha uma essência, né? Então, eu digo para vocês de verdade, francamente, sabe, que eu até escutei de uma pessoa, de um construtor que disse: por que tu vendeu a tua operação, saiu da tua operação lá de Florianópolis, veio para cá, se aqui tem tanta construtora? Qual é a minha resposta? A primeira, que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu vivo e respiro a THC Empreendimentos. Então, não tem lógica eu vender e trazer e ficar com o meu recurso no banco. Então eu preferi trazer o meu recurso para cá, estou trazendo aos poucos, vou vendendo o que eu construí lá e vou construindo aqui. Sempre com capital próprio, sempre honrando os nossos clientes e os nossos fornecedores. Então para mim é uma alegria. Na verdade, assim, eu me acostumei a trabalhar, a minha vida é estar aqui. A THC, que chama-se Tereza e Cristiano, que são meus avós paternos, e as duas Terezas são minhas avós materna e paterna, e o Cristiano, que é o C, Cristiano Júlio Brange, meu avô, pai do meu pai, que fez com que eu carregue toda a minha família nas minhas costas, carregue, que eu diga, tenha honra de honrá-los, de ter sucesso na vida. Então, assim, eu não trabalho claro, né, a gente trabalha porque a gente quer ter uma vida boa, sim, mas eu trabalho por emoção, por vontade de estar aqui, de entregar, de fazer o melhor, de ver o sorriso. Eu muitas vezes me emocionava mais do que as pessoas quando eu entregava um imóvel para essa pessoa do que a própria pessoa, né? Então, não sou perfeita, mas pode ter certeza que eu tenho um coração gigante para entregar os meus empreendimentos. Os meus empreendimentos, cada pedacinho de empreendimento que tem ali, tem um pedaço do meu coração junto. É por isso que as nossas obras, elas saem sempre tão... a gente não tem um problema com obras, não tem problema com empreiteiros. Então, o que todo mundo diz para mim que tem, eu não tenho. Então, eu não sei se é a minha liderança ou se é sorte. Mas como eu não acredito em sorte, eu tenho certeza que é um Deus grande à minha frente, junto com a minha liderança. E é isso aí, né? Venham conhecer a THC Empreendimentos, que vocês vão se surpreender. Agradeço e vamos para as próximas histórias que vocês quiserem saber. Estou aqui para responder.